Muito boa noite. No Blogs e Companhia de hoje vamos falar sobre o Tâmega. É uma grande responsabilidade falar sobre o Tâmega, não é, Emanuel Queiroz? Emanuel Queiroz é do movimento de cidadania para o desenvolvimento do Tâmega, portanto é uma das pessoas que trabalha este blog, e começo por lhe perguntar isso mesmo. O que é o Tâmega? Está assim tanto no seu coração? Bom, para quem é nascido na região, em Amarante, nomeadamente, evidentemente que o Tâmega é uma marca fundamental da nossa própria individualidade. É uma condição da existência de toda uma região que está por si unificada desde Chaves até o Douro, passando por Vidago, por Basto, Terras de Basto. Portanto, o próprio rio harmoniza todo este espaço. Evidentemente. Eu vamos diria ver assim algumas fotografias que estão ligadas mais ao atual leito. Diria que o Tâmega traz a toda esta região, digamos, a própria vida. É o curso permanentemente fluido e permanentemente em escorrência, e é ele que, de facto, é o grande impulsionador da fixação da população num lugar que poderia ser um lugar inóspito, com certeza, se não houvesse este caudal imenso e permanente. Mas este rio teve sempre essa consciência da importância desse rio, ou sente-a mais premente nos últimos tempos? A consciência do rio advém do facto de o conhecer nas suas características, enfim, naturais, pleno de vida. Portanto, um rio fluindo em caudal natural, com águas cristalinas, enfim, onde as pessoas se banhavam e se banham com toda a naturalidade, e como que sendo um fator de atração da própria vida para toda esta região. Aliás, pensando nos fluxos turísticos e no incremento da atividade turística, sobretudo após os anos 60 do século passado, evidentemente que nós temos o Tâmega como uma condição sine qua non. Portanto, ele próprio é, digamos, o responsável, nomeadamente em Amarante, pela fixação do São Gonçalo, e por si, com o São Gonçalo, são fatores que acabam por contribuir para o desenvolvimento da terra, do lugar, para que o próprio lugar tenha passado ao Conselho no período da reforma administrativa de Mousinho da Silveira, e depois, mais tarde, também responsável pelo seu incremento, pelo desenvolvimento da vila, até chegar digamos, à condição de cidade. Eu, por mim, devo dizer que preferia bem mais Amarante Vila e a vila que nós tínhamos, do que a cidade que hoje temos. Um pouco como Ponte de Lima, não é? Que se assume eternamente como vila. Seguramente. Porque é uma excelente vila do que... Seguramente. É um provincianismo... Mas isso é o nosso costume português, não é? Dos títulos. Sem dúvida, dos sem títulos, dúvida. Mas preferia a vila do Tâmega. Eu prefiro o Tâmega, de facto. E preferia Amarante como a vila, digamos, e não precisava de ter estatuto de cidade para já, na altura, ser considerada princesa. Sim. Portanto, isso era uma condição... Portanto, é uma terra, e todo este rio tem associado poetas, escritores, parece que é uma fonte de inspiração. Claro. É pobre, mas parece que em termos de produção de outros valores não é. Eu penso que é uma terra única no país, nas condições em que temos. Isto nunca foi estudado, nunca foi pensado, nunca foi escrito, mas de facto nós, desde Paulino Cabral, no século XVIII, um poeta conhecido como Abade de Jazente, passando mais tarde, digamos, a ser o berço de Teixeira de Pascoais em 1877, depois, 10 anos depois, com o nascimento de Amadeu de Sousa Cardoso. E depois temos, enfim, autores consagrados, como é o caso da Cassiolino, é amarantino, é o caso de António Carneiro, é amarantino. E o Tâmega está a saber aproveitar... É o caso de Agostina Bessa Luís. Pois, está a saber aproveitar esses valores. O que acha, Emanuel Queiroz? De alguma maneira, eles estão consagrados no nosso coração e na nossa terra, mas de facto, em termos de aproveitar para dinamizar as atividades, para incrementar a imagem de marca da terra,
é muito pouco o que se tem feito. Para assistir a passagem de um filme sobre o Tua, curiosamente o filme Pares Cotiolho, precisamente nos claustros, e foi fantástico a noite passada ali, uma noite de verão, à volta do filme, à volta do rio, das pedras, fez-me lembrar uma pequena Bruges. Sem dúvida. Portanto, ali agora veja o privilégio do que é nascer numa vila e permanentemente dispor dela, e estar no seu coração. Porque nós, no fundo, temos aquele espaço nuclear da cidade como um umbigo, é como um ventre, como um coração, é estar digamos, no âmago da própria vila. Pois. Portanto, Entretanto, vem o programa, como estava a referir, de barragens e um pouco tudo isto sentem ameaçado. Pensar a cidade e relacionar a cidade com a monstruosidade de uma construção que vai dispor da água de uma forma sobredimensionada, 110 metros acima das cabeças das pessoas que passam, digamos, na rua da cidade, num vale apertado onde não há hipótese de fuga, nem sequer há condições para que se garanta a segurança a ninguém. Portanto, isto é verdadeiramente demoníaco o que estão a fazer com a cidade de Amarante, nomeadamente, mas também temos que pensar no que estão a fazer com as populações do Tâmega, porque estão pôr aqui também a funcionar um bocadinho, tentar dar algumas imagens do que poderá estar em causa aqui. Não sei se conseguiremos, eu ia acrescentar alguma coisa, é que às populações do Tâmega, nomeadamente em Basto, as pessoas vão ser desenraizadas sem alternativa de recurso para, digamos, o seu património, nem para as atividades que durante, enfim, séculos e milénios fizeram o povoamento do próprio vale. Estou aqui a tentar ver uma imagem, desmantelamento da capela do Senhor da Ponte, não é? Isto foi algo que circulou e os blogs, isto a propósito, porque isto é Blogs em Companhia, claro. Percebemos um bocadinho a força que tem. Isto, a semana passada, ou há 2 semanas, foi amplamente noticiado pelos blogs. Não sei se chegou aos órgãos de comunicação ou outros órgãos de comunicação. Não tenho a certeza também. Mas o que parece que haveria aqui um adiantar de processos, não se confirma. Há qualquer coisa que se passa com respeito à capela e com respeito à ponte. Objetivamente não se sabe muito bem, mas evidentemente que aquilo que se sabe e aquilo que está traçado para, digamos, para o destino futuro dessas 2 peças patrimoniais é o seu desmantelamento e a colocação. Eu até dava um conselho, seria extraordinário pegarem na ponte medieval ou na ponte românica de Mondim e colocá-la no Alto da Senhora da Graça. Isso era excelente porque dava seguramente um ex-libris, exatamente, era um ex-libris fantástico. E era um ex-libris, e como é que o caracterizaria? Sobre a forma como nós fazemos desenvolvimento no país? Exatamente, é o cúmulo da aberração. O cúmulo da aberração também acho que tem lugar. Há aberração. E também a aberração tem o seu cúmulo. E, portanto, esse cúmulo poderia ficar perfeitamente perpetuado no Alto da Senhora da Graça. Que poderes são estes? Portanto, o que diz são poderes discricionários. Mas as autarquias, aparentemente, estarão a favor, contra, não se percebe muito bem, ou nem sim nem não. As autarquias andam... As populações vão-se revoltando. As autarquias, infelizmente, andam à mercê das cadeias que se estabelecem no país, nas correntes político-partidárias e nos interesses e na manutenção de lugares e na perspectiva de, digamos, de haver compensações, não é? Portanto, andam nisso. O património é um dado adquirido e, portanto, ficar sem ele não é uma menos-valia se conseguir desmantelar uma capela e se conseguir uma ponte, não é? Agradeço imenso o ter estado cá e a todos o terem-nos acompanhado. Uma boa noite.